Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos continuar estudando a história, né? A história, ela é algo que permite filtrar, né? Permite que a gente se infiltre, né? Como se a gente viajasse no tempo é, com uma certa arca de segurança que solenemente desentalhar pelas convicções que os homens, principalmente os cientistas históricos, né, aqueles que trabalham com buscas de cientificação desses dados, para que a gente possa ter dentro dessa base uma segurança maior de viajar. De, porque viajar é uma é segurar nenhum, nenhum, nenhum distanciamento de um ponto de referência, né? Então, gente, nós sempre pegamos o ponto de referência da onde que a gente parte, da onde que a gente está, né? Então nós estamos no tempo presente. E aí a gente desreferencia desse presente é, a, os retratos históricos, os retratos dos acontecimentos, das assinaturas materiais que os homens é, renderam sobre a natureza, sobre as matérias. E aí tudo isso fez uma mudança que a gente chama de mudança global. Tem uma mudança em todo o universo, qualquer coisa que é feita, né? E aí dessas mudanças a gente vai tentando é, fazer uma retroprojeção de tudo aquilo que já foi. E aí o que acontece? Nós temos vários tipos de grafias do que já foi. A gente tem pinturas, a gente tem escrituras, a gente tem marcas na natureza, a gente tem. É... E aí a gente também procura ter saber, né? Dessas marcas. A própria pergunta sobre o começo de tudo na vida, ela quer uma marca do início, né? Aonde que é o início? Da onde que a gente se convence de que tudo isso se iniciou? Toda essa vida na Terra, toda essa forma de viver. Então isso tudo é muito precioso. Então, não só precioso, como essa prática de contar. Porque a gente tem as contas matemáticas que hoje em dia são muito valorosas pelo benefício de valer a matemática para exprimir capital, né? Capital que é a coisa que que foi universalizado o sentido do poder aquisitivo, né? E aí, com essa associação, a gente acaba estrangulando possibilidades por esse eixo de conta, né? E às vezes a gente acaba despercebendo o quanto a gente tem de contar ou pode contar com a história, com a forma que a gente oraliza a sentença entre nós. Bom, e a gente estava estudando a história moderna. Ah, hoje a gente vai estudar a Revolução Inglesa, que é um marco na história. É um marco que
fala sobre a história moderna, né? Tá na passagem dessa história. Vamos ver aqui. Revolução Inglesa, né? Então, o que acontece? Como a gente, dentro da ciência da história, né, dessas contas, para desenumerar a história, a gente tem sequestrado momentos históricos onde o universo ele meio que desassociou de uma referência. Então a gente tem a desassociação, né? Que marca momento, né? Então, eu não falei que a gente sempre tem um ponto de referência, e desse ponto de referência a gente consegue, pelas histórias, pelos relatos históricos, pelas evidências históricas, voltar para trás, né? Puxar para trás. Então a gente às vezes caminha para trás, né? E aí o que acontece? Esse caminho para trás, ele vai nos revelando dados que é, tem um universo de valores para contar. Esse universo de valores, eles têm muito a ver, né? Então, esses haveres aqui, ó, são conjuntos de respostas. Conjunto de respostas estruturais para argumentar e responder o produto do que somos hoje. Do que somos e conquistamos. Porque a história é uma verdadeira luta de conquistas. É uma verdadeira luta de conquistas a história. E a Revolução Inglesa é uma delas, que está muito ligada à libertação dos povos, né? Então a gente vai entender isso melhor agora. A Revolução Inglesa, ela foi um conjunto de guerras civis e mudanças de regime político que ocorreram na Inglaterra, Escócia e Irlanda em 1640. Então a gente está voltando em 1640. Se a gente fizer as contas, ó, é quase 400 anos atrás. 1640 e 1688. 1688. Estas revoluções marcaram a ascensão da burguesia e consolidaram a monarquia parlamentarista na Inglaterra. Então, vamos ver aqui. A
ascensão da burguesia. Ascender é mudar de nível, né? Ascensão, consolidar a monarquia parlamentarista. Então, monarquia, o monarca agora vai ter um parlamento. Lamento. Então é muito importante a gente ter essas chaves aqui, ó, para as nossas portas de concentração. Uma sociedade, né, é feita de personagens. Personagens formam uma sociedade. E aí a luta da sociedade é a luta da organização dos personagens. Só que a organização dos personagens, ela facilita quando os personagens eles querem servir seu papel. Não é mesmo? Querem servir seu papel. Como fazer eles quererem, os personagens quererem seguir o seu papel? Uai, a gente tem que fazer uma vantagem. Então, tá vendo a vantagem da onde surge? A vantagem nada mais é um instrumento. Vantagem é um instrumento de elevar o personagem a servir seu papel. Então, essa é a vantagem. E aí, numa sociedade que está em organização, sempre, né, desses personagens, esses personagens têm os papéis que a sociedade emite. Então, ó, os papéis sociais são como plantas. Por quê? Quando a gente vai na feira, nós escolhemos as plantas do nosso perfil de teste. Então prestem atenção aqui, ó. Quando é cargo nosso escolher, como era de um monarca, de um rei naquela época, quando é ao nosso cargo escolher, nós pedimos o conselho dos anteriores. E aí a gente fala assim: como eu escolho a cebola certa? Como eu escolho
a cebola certa para comprar, a cebola certa para apanhar? Como eu escolho a fruta certa? Como eu olho se está boa para que eu adquire? Essa é uma pergunta chave. Por quê? Porque um parlamento agora vai entrar no poder para poder responder essa pergunta que antes o rei deveria responder. E sempre foi alvo de muita resolução de intriga para responder sobre a sociedade. Muita pesquisa. É, é, isso já foi alvo de muitos arquitetos filosóficos, né? Arquitetos de perguntas, né? Como eu resolvo a personificação de um membro dessa sociedade para dizer a ele um papel? Qual que é o papel dele nessa sociedade? Então, é como o Shakespeare escrevendo uma peça e aí a peça pronta, a sociedade pronta, você já tem noção de quais personagens vão vir para determinados cargos, porque cada cargo ela terá uma receita e essa receita de cada cargo precisará de cortes precisos, de formas precisas para o serviço. Entende? A geratriz. E aí o que acontece? A sociedade ela não andava de bem com o rei. Mas vamos entender isso melhor. A Revolução Inglesa pode ser dividida em 4 fases principais: a Revolução Puritana e a Guerra Civil, de 1640 e 1649, a Revolução de Oliver Cromwell, de 1649 a 1658, a restauração da dinastia Stuart com os reis Charles II e James II, de 1660 a 1688, e a Revolução Gloriosa, que encerrou o reinado de James II e instituiu a monarquia parlamentarista. Aqui a gente tem um quadro com um resumo. Então agora eu acho que a gente vai entrar nesses resumos. Nessa divisão. Como 2 revoluções, puritana e gloriosa, Revolução Puritana, aconteceram num curto espaço de tempo, esta fase também é chamada de Revoluções Inglesas no plural. Estas tiveram como objetivo limitar o poder do rei através do parlamento. Então a gente vai limitar o poder do rei. Garantir a liberdade religiosa para os anglicanos. Liberdade religiosa. Impedir a restauração do catolicismo na Inglaterra. Impedir restauração do catolicismo.
Então, tá vendo aqui, ó, catolicismo. Cismo. Tá, Revolução Puritana e Guerra Civil. Durante o reinado de Charles I, houve uma disputa acirrada pelo poder entre o rei e o parlamento. Então, Charles I versus parlamento. O monarca julgava que somente o rei deveria dirigir a nação, dispensando a ajuda das câmaras parlamentárias. Devido a esta briga, o rei Charles I dissolveu o parlamento 3 vezes em 4 anos de reinado. No entanto, ele tinha o desejo de unificar as igrejas da Escócia e da Inglaterra, impondo aos escoceses o Book of Common Prayer, livro de oração comum. A Igreja da Escócia, contudo, se rebelou contra esta ordem e o rei decide entrar em guerra contra os opositores. Para isso, ele precisava de dinheiro e, para obtê-lo, queria aumentar os impostos. Isso, no entanto, deveria ser aprovado pelo parlamento. Seguiu-se então uma disputa sobre quem deveria ter autorização para aumentar impostos. Deveria ser o rei que governava segundo o direito divino ou o parlamento que representava os setores da nação. Então, impostos para a guerra. Contra opositores da Escócia. Seguiu-se então uma disputa sobre quem deveria ter autorização para aumentar impostos. Após muitas ameaças, o monarca e o parlamento organizam exércitos que se enfrentam em guerra civil e culminam na derrota do rei Charles I. Na guerra civil. Durante a Guerra Civil surgem no parlamento vários grupos políticos, como os niveladores, que reuniam desde pequenos proprietários a pessoas que defendiam o fim da propriedade privada. Então, que surgem os niveladores contra o parlamento ganha o conflito e Charles I é preso e condenado à morte. Esta sentença abriu espaço para a primeira e única experiência republicana inglesa. Embora tenha sido o primeiro rei inglês a ser decapitado por seus compatriotas, Charles I tentou modernizar o país. Construiu estradas, aterrou pântanos, criou um serviço postal e instituiu um serviço de ajuda à busca de trabalho. Igualmente foi patrono das artes e da arquitetura, tentando fazer de Londres uma grande capital e trazendo pintores como Peter Rubens
para decorar seus palácios. Bom, essa foi basicamente o primeiro contraponto que a sociedade é, começa, que marca na sociedade a Revolução Inglesa, né? Esse é o primeiro acontecimento. Vamos lá para o segundo. A Revolução Puritana. Essa aqui é considerada a Revolução Puritana e Guerra Civil. Agora a gente vai para a República de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. W. Cromwell. Governou a Inglaterra de 1653 a 1658. Depois da execução do rei Charles I, Oliver Cromwell, antigo membro do parlamento, assume o governo britânico e instaura a Commonwealth. Um dos primeiros atos de Cromwell beneficiou diretamente a burguesia que o apoiava. Em 1650, ele promulgou os Atos de Navegação, que determinava que os produtos ingleses deveriam ser transportados somente por navios de bandeira inglesa. Isso dispensava navios de outras nacionalidades e fomentava a indústria naval interna. Que Atos da Navegação. No entanto, o próprio Cromwell sentia-se ameaçado pelo parlamento e o fecha em 1653. Também manda prender e executar os chefes do exército que ele mesmo mandara formar. Ainda consegue colocar seu filho Richard de frente ao governo. Sem o mesmo prestígio do pai, Richard de Cromwell não consegue governar e a própria burguesia pede a volta da monarquia. Em 1660, seu filho ascende ao trono como Charles II e restaura a dinastia Stuart na Inglaterra. Agora esse seu filho aqui, ó, eu não entendi se é o Richard Cromwell. Do pai Richard. Então, porque ó, Charles II
é filho de Crow. Então é o filho do Charles I. Olha só que louco, né? Então aí o que que acontece? O pessoal não ficou contente com o filho do Cromwell no governo e a burguesia pediu para voltar à monarquia em 1660. Em 1660, a monarquia volta ao poder. Restauração da dinastia Stuart. Terceira fase. Os irmãos Charles e Jaime restauram a família Stuart no trono inglês. Com a restauração dos Stuart, os problemas religiosos e políticos da Inglaterra não acabam. O rei Charles II era abertamente favorável a uma política de tolerância religiosa, mas o parlamento, dominado pelos protestantes, era contra. Igualmente, o soberano assina leis que favorecem a Igreja anglicana em detrimento de outras correntes do protestantismo e da Igreja Católica. Então, existe um favorecimento anglicano. A disputa entre o parlamento e o rei se aprofundou quando se descobriu que o irmão de Charles II, Jaime, era católico. Isso fez surgir duas vertentes políticas que existem até hoje na política britânica: os Whigs e os Tory. Whigs desejavam excluir Jaime da linha de sucessão ao trono e Tory não queriam excluir Jaime da linha de sucessão ao trono, porque Jaime era católico. Wings Story exclui Jaime, não exclui Jaime. Naturalmente, o rei Charles II se alinhou aos Tories, desencadeando uma perseguição aos Whigs. Como não teve filhos com sua esposa e Jaime o sucederia, as sobrinhas tiveram que ser criadas como protestantes. As sobrinhas tiveram que ser criadas como protestantes. De novo, não entendi. Aos Tories não queriam excluir Jaime da linha de sucessão ao trono, desencadeando uma perseguição aos Whigs, que queriam excluir Jaime. Como não teve filhos com sua esposa e Jaime sucederia,
né? O Charles II não teve filho com suas esposas. E o James substituiria o Charles, sucederia, né? As sobrinhas tiveram que ser criadas como protestantes. Essa parte eu não entendi. As sobrinhas. Sobrinhas. Ai, ai. Revolução Gloriosa, 1688. Então a gente já está na última fase. A Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi uma revolução sem sangue ou conflitos e que encerrou um período de revoluções na Inglaterra iniciada pela Revolução Puritana, que teve conflito, guerra civil. Para entendê-la, precisamos lembrar que religião e política estavam intimamente ligadas nesta época. Aqui, ó. Religião e política. A crença do indivíduo determinava a sua posição política e por isso era tão importante definir qual seria a religião do soberano e assim de todo o reino. Por isso a burguesia só via com bons olhos o fortalecimento da religião protestante, pois esta defendia a limitação do poder do monarca através do parlamento. Desta maneira, o católico James II sempre foi visto como desconfiança. O parlamento conspira para que o trono seja entregue ao seu sobrinho Guilherme de Orange, que havia se casado com sua filha e herdeira, a princesa Maria. Sem apoios na Inglaterra, James II foge para a França. Por sua vez, Guilherme e Maria são recebidos como reis na Inglaterra. Em seguida, é instituído a monarquia parlamentarista, que limita consideravelmente o poder do soberano no governo. Então, olha só, gloriosa. Vai o Guilherme, Maria e parlamento. E o James II para a França. Guilherme de Orange. Guilherme Sobrinho. Então tá vendo que tudo por conta da religião? Tá vendo como que a religião ela tem um papel muito forte na sociedade? Pelo conselho de classe que ela não só determina, mas ela parametrifica o ser sobre uma adequação de vestido, né? A religião ela sabe que o vestido em um ser o qualifica, né? Com o passar da utilização.
Então, a religião, a política, a política, ela tá ligada à religião porque ela sabe que a sociedade, ela só vai ser boa, né? Só vai seguir as ordens se elas vestirem seus papéis, se os personagens vestirem os seus papéis, representarem o que são na sociedade, né? Bacana. Então isso foi aqui um resumo dessa revolução, desse período de revolução, né? 48 anos lá na, na Inglaterra. Bom, então se você utilizar o seu veículo de pensamento e conscientização dos processos que nos trazem até os dias de hoje, né? Para voltar no tempo, a partir da utilização desses insumos decompositórios, a gente vai utilizar esses acessórios, né? Para para abrir a nossa mente em uma retroprojeção de imagens que funcionam de forma artificializada para nos mostrar como que o processo, a interpretação, a imposição dos poderes e das administrações transcorreram e fizeram desses transcorreres soluções novas por motivos de revoltas de grande número de pessoas. Eu acredito que atualmente, nos dias de hoje, existem muitas pessoas revoltadas. O número de revoltados atualmente é muito maior. Só que a forma como a gente lidar com a revolta hoje em dia é a dispersão. Sabe? Não tem só duas religiões. Não tem só um parlamento e um monarca. Existe a dispersiva. A dispersão cansa a gente por natureza. Só de pensar em fazer uma revolução, a gente se dá conta de cansado, né? Mas naquela época não era, não. Hoje em dia a gente já meio que sintetiza um cansaço pela natureza dispersiva das dos processos, né? Lembrando que a vantagem ela conta a interseção nesses casos. E é isso, né? A gente consegue processar algumas 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 coisas que a gente não prestava a descontração de uma resolução de pensamento para poder pensar. Por exemplo, nas soluções que a gente tem hoje em dia. Como que nasceu tudo isso e que agentes trabalham nessa área, como que eles fazem para poder investigar, né? Como que é organizado tudo isso, né? Toda essa questão de papéis e personagens. Será que isso não deveria ser uma lei, uma garantia? Porque atualmente às vezes parece que está muito disperso sobre a resolução da educação, né? Isso é educação, mas educação ela é muito grande.
né? A educação ela tem vários ramos, né? Então não é apenas educação, né? Tem mais, tem mais resolução do que apenas educação. Existe um rendimento que é muito maior, né? É o poder da investigação, da prova, da sistemática, dos testes de qualidade. Por quê? Porque tudo isso é muito caro. É, o que? A história, a decisão, uma escolha, né? Então, voltando ao princípio da questão, tá? Como que se escolhe, como eu devo escolher a flor, o fruto, né? O vegetal para arrancar do pé, né? Qual que é a orientação que eu tenho para ir na natureza e pegar um produto sem me acidentar? Qual é a orientação que eu tenho para ir na venda e comprar um produto e garantir que ele esteja com a qualidade certa, né? Tudo isso é uma programação, né? E tudo isso são personagens das nossas vidas e ocupam cargos nas nossas receitas de construir sabor prediletos, né? Se um sabor é prediletivo e tem receita, ele tem imagem no Congresso, é, ele tem agentes que cuidam para que essa imagem motive as pessoas culturalmente e impositivamente no sentido da regra. Tem que cortar desse jeito, tem que esperar esse tempo, tem que cozinhar tanto tempo, entende? Então tudo isso é a artificialização da homenagem que faz com que a gente viva bem e desfavoreça todos os trabalhos residenciais para que eles retroprojetem na natureza aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente quer e que nos faz permanecer querendo, respeitando, crescendo nessa resolução que equaliza a gente em, em molduras de relações, né? Com o passar do tempo. E isso garante que a gente retroprojete esse respeito, refloresça essa condição, essa natureza, esse bem-estar, né? De se importar e de viver, né? Bom, essa foi a Revolução Inglesa. Aí no próximo vídeo, provavelmente a gente vai falar da Revolução Francesa. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!